16ª Semana Tecnológica da Expoara 2021. Levando conhecimento e inovação para produtores, estudantes e profissionais do agro. De 13 a 15 de outubro. Palestras, cursos e expedições tecnológicas. Os principais nomes do agronegócio. Apresentando o que há de mais moderno em tecnologia, produtos e serviços. Inscreva-se agora gratuitamente. 16ª Semana Tecnológica da Expoara 2021. Conhecimento, conectando negócios e pessoas. Realização: Sebrae, Sindicato Rural, UFNT e MATI. Boa tarde, amigo e amiga do campo. Em nome do Sindicato Rural de Araguaína, Sebrae, Mulheres do Agronegócio Tocantinense e o UFNT, tenho a honra de cumprimentar todos os presentes e todos os nossos parceiros online que nos acompanham neste momento através de nossos canais de comunicação. Desde já, convido você que nos acompanha no YouTube para que venha se inscrever no canal do Sindicato Rural de Araguaína, bem como no canal Agro de Ouro. Peço também que se inscreva no link disponibilizado no chat do canal para que possamos mensurar o alcance deste evento e assim preparar mais e cada vez mais melhores conteúdos. Muito bem, sejam todos bem-vindos à Casa do Produtor Rural em Araguaína, tanto os presentes quanto os nossos amigos do digital. Sinta-se à vontade para dar sua opinião, interagir, comunicar-se conosco, assim como convidar seu vizinho de fazenda. Mande este link para seu amigo agricultor, pecuarista, profissional do agro, estudante e todos aqueles que valorizam essa importante gama de produção, que é o nosso tão amado agronegócio. Estamos no terceiro dia do evento mais tradicional do norte do Tocantins, Expoara 2021, junto à 16ª Semana Tecnológica. Lembrando que essa já é a 53ª edição, conectando negócios, elevando o conhecimento e preservando nossa tradição. São mais de 300 mil pessoas alcançadas pelos estados do Maranhão, Pará, Piauí, Bahia e, claro, o nosso querido Tocantins. O Brasil, mais do que nunca, percebeu a importância do campo, entender que aquele que trabalha na roça viveu todas as dificuldades da pandemia, mas não pôde se submeter ao medo, se adaptou, alterou convivências, modelos de trabalho e continuou. Afinal, o mundo não parou sua demanda por alimento, por fibra e por energia. Neste novo momento de retomada, sabemos ainda mais o nosso papel e nossa responsabilidade. Sabemos que precisamos caminhar juntos, homem do campo e homem da cidade, para retomar a nossa economia e fazê-la crescer, prosperar e assim todos possam avançar. Precisamos democratizar o melhor e mais preciso conhecimento ao agricultor familiar, ao empresário do agro e ao industrial do agro. A ciência do campo está cada vez mais conectada, responsável e trabalhando em prol da humanidade. Amamos nosso estado, amamos nosso país e amamos este planeta. Deste modo, precisamos avançar mais nas conexões, estimular nossos negócios, desenvolver nossas cidades, no nosso estado e o nosso Brasil. O agro nunca parou, nos reinventamos e aceleramos, mas ainda é possível fazer mais, muito mais, produzir mais e avançar mais. E será de mãos dadas, agroindústria, produtor, empresário do agro, agricultor familiar e o profissional do agro, juntos, todos juntos, pois unidos seremos capazes de superar todos os desafios. Estão todos prontos? Sindicato Rural de Araguaína, Sebrae, MATI, UFNT e os nossos parceiros, Governo Federal, Governo Tocantins, Prefeitura de Araguaína, Ministério da Agricultura, Seagro, Unitins, Ruraltins, Grupo Unitepac Afia, Banco da Amazônia e Canal Agro de Ouro. Agradecemos também a parceria e confiança de todos os nossos expositores. Toledo Fibra, MCM Caminhões Scania, Grupo Aroeira, Grupo JD Mito, Caltins, Minerax, Supercal e Natcal. Também Novo Rio Chevrolet, Viva Japan Nissan, Ford Desbrava, Privilege Hyundai, La Viola, Rancho dos Tropeiros, Diamond Solar, Sicredi e Anjos da Guarda. Neste momento, temos a grata satisfação de ter uma exímia palestra com Agro com ou sem fronteiras. Tudo depende da comunicação.
com ela, Luzeni Neres, mais conhecida como Lu do Agro, que é técnica em agronegócio pela rede ETEC Senar, tecnóloga em agronegócio pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado do Tocantins, bacharel em comunicação social, com experiência na área de jornalismo, passando por vivências com o jornal impresso institucional, revistas, radiojornalismo e telejornalismo no agronegócio e tendo a oportunidade de vivenciar a produção científica e produção jornalística especializada. Com vocês, Lu do Agro! Boa tarde a todos. Rafael, muito obrigada pela apresentação. Nem eu lembrava de tanta coisa aí pela academia já. Então, eu estou aqui hoje, gente, agradecendo ao Sindicato Rural, a toda a organização da Expoara por esse convite. O canal aí é de ouro, né? Novidade no cenário tocantinense de comunicação e já chegando, fazendo a diferença nesse momento de retomada dos eventos presenciais e, claro, trazendo aí esse toque que a pandemia deixou para a gente, que foi a digitalização nesse momento híbrido. Para mim, Rafael, vai ser um pouquinho desafiador. Eu gosto muito de conversar com as pessoas, gosto muito desse contato com as pessoas, e esse momento do online, às vezes a gente fica ali na expectativa. Qualquer coisa, fique à vontade, viu? Vou contar com você aí também. E vamos lá então, gente, vamos falar dessa comunicação, né? Com ou sem fronteiras, a gente já sabe, o agro precisa se comunicar. Pedindo aí então para passar a nossa apresentação. O que vem na mente quando a gente diz comunicação no agro? Vamos lá, eu vou arriscar aqui no próximo slide aí, algumas respostas, né? Jornalismo, tipo o Globo Rural, que a gente assiste todo domingo. De repente, publicidade, propaganda, tipo aquela propaganda da Caixa, né? Dos bancos aqui, que a gente acompanha. Vocês devem estar vendo aí algumas propagandas de grupos do agro, como o JD Mito, que está aqui como parceiro da Expoara e que tem aí os vídeos institucionais. O marketing, que tem sido desenvolvido nas redes sociais, apesar de ser uma ferramenta da administração, mas cada vez mais presente nas estratégias de comunicação. Se você pensou assim, comunicação é tudo isso. Próximo. Como jornalista, eu também pensava assim, né? Já pensei assim, claro que trago comigo todo esse legado. Eu faço entrevistas, reportagens, reproduzo informações, dados para rádio, jornal, TV, para os sites, que cada vez mais têm ganhado espaço, inclusive para as redes sociais. Faço textos, né? Hoje a gente é multi, não tem jeito, participo da produção de vídeos, gravo áudio. Não é só podcast, áudios para programas de rádio também, né? E até tiro algumas fotos, não só selfies, algumas fotinhas aí que a gente considera, né? O toque profissional também. Então, uau, já é muita coisa. Mas tem mais ainda, gente. E vamos lá, então, aqui no próximo. A base de tudo, da comunicação, e aí é a grande questão, a gente tem o emissor, o receptor, a linguagem, o código, o canal que se utiliza. E quando a gente fala da comunicação em si, é uma palavra derivada do latim, comunicare, tendo como significado partilhar, participar algo, tornar comum. E é justamente dessa comunicação que eu venho falando, principalmente no agronegócio. E tem mais. Hoje nós temos uma comunicação multicanal, como vocês podem ver aí na imagem, né? Multilinguagem. Para se ter uma ideia, nós já somos 126 milhões de pessoas conectadas. E sendo que 77 milhões, já estamos aí com as possibilidades de comunicação na palma da mão, que é o celular. Então a gente tem esse acesso todos os dias. E aí vem, e no agro?
Como é que está isso? A comunicação no agro, eu sempre falo isso, é essencial. O escritor Juan Carlos Bordenave sempre diz que a comunicação é tão essencial quanto beber água. E eu sempre falo que sem comunicação e sem comida não há vida. Então, dá para se perceber essa relação da comunicação no agronegócio ainda mais forte. As pessoas se comunicam e se alimentam todos os dias. Quem aí não faz isso todo dia? Seja verbal ou não verbal, quem não se comunica? Quem não se alimenta todos os dias? E aí vem a grande questão. Eu não acho que é exagero nenhum dizer que ainda tem gente que não sabe a importância do agro. A gente vê aí tantas fake news, tantos ataques ao nosso setor. E também a comunicação. Ainda tem muita gente que não se comunica e não vê a importância desse setor. E por que isso acontece? De lá, quem se comunica. De cá, quem recebe essa comunicação. E aí vem a grande questão, né? Muitos comunicadores não querem se especializar em agronegócio, não querem se especializar para fazer esse trabalho de comunicação voltada para o setor. Por outro lado, também tem a questão dos profissionais que não sabem usar os canais a seu favor. Não estou falando aqui de profissionais da comunicação, estou falando dos profissionais do agro, que tem muitos canais à sua disposição e muitas vezes abrem mão de utilizar esses canais. E também tanta gente que não reconhece o agronegócio. E aí, você que está me acompanhando, acha que é possível sobreviver sem comunicação? Tal qual acabei de dizer, é possível viver sem se alimentar? E se eu for usar a máxima do Juan Carlos Bordenave, se é tão essencial quanto beber água, então você já imaginou, né, o quanto a comunicação está presente no nosso dia a dia. E aí a gente tem algumas razões para mudar isso. Em 2014, quando eu fiz o meu TCC em tecnólogo em agronegócio, eu fiz uma pesquisa aqui no estado do Tocantins com alguns jornalistas. E é incrível que a maior parte deles dizem produzir conteúdos voltados para o agronegócio. Mais de 67% diz que tem dificuldade. Mas 54% dizem não querer se especializar. Então imagina, poxa, se eu digo que eu tenho dificuldade, se eu digo que a matéria é importante, por que eu não quero me especializar? E aí é uma provocação que eu venho trazendo desde esse TCC. Próximo, por favor. E aí, como eu disse, os dados, né, ainda dos jornalistas do estado. Infelizmente, o slide não fica tão bom, mas depois eu compartilho aí. Quem tiver interesse em ver mais os dados dessa pesquisa, a gente também envia, tá? Manda um e-mail para a gente que a gente manda mais aprofundado. O próximo. E aí, naquele dia, essa primeira foto aí, na apresentação do meu TCC, eu passava ali um filme na cabeça. Lá da formação em jornalismo, com os colegas, quando fui a oradora da turma de agronegócio e depois entrei também no curso técnico do Senar, porque eu percebi que o agronegócio, ele anseia por comunicação, por uma comunicação especializada e cada vez mais, não simples, mas decodificada, que seja acessível e que as pessoas consigam entender essa linguagem, não aqueles dados técnicos que muitas vezes a gente tem acesso. E a gente precisa traduzir isso, mas que não se perca a essência. Próximo. E aí, gente, eu vou até ficar de pé aqui um pouquinho. Algumas frases, eu queria trazer livros aqui para vocês, para defender justamente a importância que tem a comunicação. Então, aí a gente começa, né, o Nizam Guanais falando da questão que o agro é uma potência global, e aí ele fala desse desafio da comunicação. O Roberto Rodrigues, que fala que ainda falta muito melhorar a comunicação.
A gente tem aí o Miguel Cavalcante, do Beef Point, que tem qualificações voltadas para o agronegócio, falando desse desafio, que ainda a gente não percebeu a importância que tem de fazer comunicação. Camila Teles, que tem defendido o agronegócio por meio das redes sociais. Ela é formada em relações públicas, muita gente já ouviu falar dela, né, do Rio Grande do Sul, e tem cada vez mais sido aí uma voz no agronegócio. Alisson Paulinelli, e aí ele diz que a gente precisa acabar com muitos fatores que ainda atrapalham o agronegócio. Um dos exemplos que o Alisson Paulinelli fala é a visão das pessoas de que para ser orgânico, para se comer uma comida saudável, natural, tem que ser orgânica. E isso tem que mudar. São concepções que atrapalham o andamento do setor. A gente tem aí também o Jorge Espanha, que é da Associação Brasileira de Marketing Rural, que fala dessa necessidade de mudança. Tejon, que já é famoso aí, trabalha, né, no Congresso das Mulheres do Agronegócio e tem cada vez mais mostrado. E ele diz que sem o marketing, o agro não anda. Então, imagina. E tem também a Rosana Rocha, que é de uma agência especializada em agronegócio. Então, quanta gente aí que tem formadores de opinião, que são pessoas fortes, né, e que estão defendendo a importância da comunicação no agronegócio. Como eu disse, se eu fosse trazer aí tantas frases, daria um livro. Vamos para o próximo. E aí tem muita estratégia no agronegócio. Eu sempre digo que da placa da fazenda até o vídeo institucional, tudo é comunicação no agro. Vocês imaginam, a placa aí da fazenda Escaramal, quem passa ali entre Miranorte e Dois Irmãos, que não vê ali e já não lembra, né? Poxa, aqui é a fazenda, estou chegando perto aqui da placa da fazenda. O MAT, o evento que foi feito aqui, eu participei do nascimento do MAT, um trabalho de comunicação que vem sendo desempenhado aí através do WhatsApp, através da troca de experiência entre as meninas, né? MB Parceiro, quem foi lá que nunca viu essa canequinha vermelhinha lá e a marca que ela deixa? Aí você fala, poxa, e esse capim aí com essa medida? Também é um tipo de comunicação. É um tipo de comunicação dentro da porteira, quando a gente precisa dimensionar como é que está meu capim, como é que está o crescimento, já está na hora de entrar o gado? É uma comunicação importante. Aqui nessas duas últimas imagens, é uma coisa que a gente ouve muito e a gente brinca, né? Quando a gente vê uma fazenda com a cerca toda bonitinha e quando a gente vê aí a última imagem com a cerca toda feinha, a gente diz, ah, parece fazenda de viúva, ou seja, comunica que parece ser uma fazenda abandonada. Não é a questão de dizer assim, ah, é falta de recursos. Não, é possível com pouco fazer bem feito e comunicar bem. Então a gente está comunicando o tempo inteiro. E aí esse vídeo que a gente fez para a Embrapa, né, um trabalho desenvolvido, que é o exemplo de um vídeo institucional aí, especializado, passando dados, muitas informações, arrobas por hectare, quantidade de alimento para o gado, tudo isso, e para você tornar isso acessível para outras pessoas que também querem ver. Quando eu fiz o meu TCC, eu tive uma discussão com o meu orientador e os co-orientadores no sentido de que, poxa, eu vou fazer uma pesquisa com o público geral. Luzene, pesquisa com o público geral, você está falando de comunicação no agro. Fala com o técnico, fala com o estudante, fala com o jornalista. Gente, deixa eu fazer um teste. E aí meu professor disse, vamos, zootecnista, de vivência do campo, falou, eu também quero ver isso. E nós fizemos a pesquisa com o público geral e nos surpreendeu. Por quê? O público geral quer ver comunicação voltada para o agronegócio. O público geral, ele quer vir para o evento, ele quer informação, desde a questão do jardim até as informações do mercado. Como que está o preço da arroba? Por que a China influencia nisso? O que é barter? Todo mundo quer entender. As pessoas querem vivenciar mais esse agro. Próximo. E aí, quem pode fazer comunicação? É claro, né, gente? Qualquer pessoa se comunica. E aí, o que difere isso é o que, onde e como você quer comunicar. E aí tem mais. Se você tem também uma estratégia, se você fez um diagnóstico do que você quer fazer. A questão é
Próximo. Antes de comunicar, eis a grande questão. Comunicar de forma assertiva exige estratégias e exige gestão. Afinal de contas, ninguém quer jogar dinheiro fora, né, gente? E aí, ainda coloco aí um parêntese. Quando a gente fala de buscar um profissional de comunicação, de contratar uma equipe de comunicação ou uma estrutura, como está aqui hoje, toda uma estrutura fazendo essa transmissão ao vivo, é um investimento, não é um gasto. E, infelizmente, o que eu tenho vivenciado ao longo desses anos é que quando a gente fala de comunicação, a primeira coisa que a pessoa faz é, vou cortar da lista. É um gasto, é investimento. E aí tem que ter conhecimento especializado, aliado com a proximidade da realidade comunicada. Quem está lá atrás da câmera, ele tem esse conhecimento. Ele sabe o momento certo de colocar o foco, de aumentar o zoom, de pegar um detalhe. E aí você imagina se você contrata um profissional para fazer um vídeo lá do seu gado de leite. E aí chega lá, o que menos foi focado foi lá no Uber e da vaca. Que ali é o reservatório do leite. Será que seu vídeo vai passar o recado de forma assertiva? É algo para se pensar. E tem que ter, não adianta, tem que ter um diagnóstico para você traçar um planejamento. Não é só dizer assim, ah não, então tá bom, eu vou abrir lá um Instagram e vou publicar e pronto. Não é bem assim. Precisa diagnosticar para você saber onde e como publicar. E aí, uma dúvida cruel provocando. Próximo. Eu preciso de um profissional de comunicação na minha empresa? E aí eu digo uma coisa, gente, como comunicadora no agro, eu tenho cada vez mais aprendido que comunicação é muito mais do que jornalismo e vídeos institucionais. Como muitas vezes as pessoas falam, ah, a Lu do agro, ela é jornalista. Eu já prefiro cada vez mais dizer que eu sou comunicadora. Já tenho até tirado, mas não desmerecendo o meu diploma de jornalismo em momento algum. Aprendi muito da técnica, mas não é simplesmente jornalismo. Não dá para assistir o Globo Rural no domingo e passar o resto da semana informado. Só isso não basta. Próximo. E aí tudo tem que ser encadeado, assim como no agronegócio, nos elos da cadeia produtiva. Não adianta fazer vídeo bonito ou participar de uma super entrevista e dentro da sua empresa nada caminhar. Dentro da fazenda, nem o vaqueiro e nem o gerente não se falam. Não adianta nada. O vídeo bonito vai morrer no momento seguinte. Ainda mais hoje que a gente tem milhões de vídeos sendo gerados aí por minuto. E tem que ter também estratégias únicas de comunicação. Aliás, não pode ter, gente, estratégia única de comunicação. Você tem que ter estratégias diferenciadas. Uma estratégia pontual, única. Vir aqui, fazer parte da Expoara. Participar de uma super entrevista com o Thiago Dourado lá no canal Agro de Ouro. E passar o resto do ano sem fazer nada. Será que vão lembrar que você existe? E aí é importante mesclar essa comunicação paga, como os anúncios. Não tem jeito, tem que investir. Se a gente quer ter resultado, a gente tem que investir. Tudo é assim, não é? Nada vem de graça. Como a mamãe dizia, dinheiro não dá em árvore. E aí tem que ter patrocínio, tem que ter vídeos profissionais, sim. Mas você também tem que trabalhar a sua empresa para atrair a mídia espontânea. Um convite para uma entrevista, um cliente que fala bem de você, uma foto que ele coloca na rede social, faz toda a diferença. E aí, na real, próximo. A comunicação ela tem que começar de dentro para fora, com o fornecedor, com o funcionário, indo para os clientes. E os mais distantes contatos, sempre falando a mesma língua. Uma coisa que é muito importante quando a gente fala, por exemplo, dentro de uma empresa, de um processo de pós-venda. Você faz a venda, você conquistou o cliente, você fez todo aquele processo. Mas se você não fizer um pós-venda, é venda única. E isso faz parte de estratégia de comunicação também. E o primeiro cliente que uma empresa tem é o seu funcionário. Se ele comprou a tua ideia, tu imagina
como que ele vai vender a sua empresa para o seu cliente, o seu produto, né? E a minha pergunta, vocês devem estar se perguntando, eu perguntei lá atrás se eu preciso ter um profissional de comunicação dentro da minha empresa. Próximo. Não, não precisa ter um profissional. Algumas pessoas vão dizer, poxa, Luzene, mas tem gente que trabalha com assessoria. Sim, tem um perfil de cliente que precisa de assessor. Ele precisa de alguém 24 horas ao lado dele. Mas na grande maioria, você precisa, sim, ter um profissional de comunicação com conhecimento, técnicas, ferramentas, aliado com você. Vai ser uma consultoria? Vai ser um curso? Vai ser um acompanhamento por um período pré-determinado? É uma questão que só o seu diagnóstico vai poder te responder. E aí sim, você vai fazer a diferença, porque você saiu do ponto A para o ponto B e sabe onde quer chegar. E aí, só mais uma dica. Claro que eu vou puxar a sardinha para o meu lado, né? Eu costumo dizer muito, quem me conhece já sabe, eu não vendo só o peixe, eu vendo o boi, o capim, o que for do agro, eu estou vendendo. E aí, os anúncios em vídeos geram uma taxa de conversão 30% maior do que imagens. Então, já fica com essa dica aí. E aí, nos slides também, a gente percebe a diferença quando o produtor rural, quando o técnico ou quando o público geral busca pelos canais. Então, você já consegue aí encontrar um equilíbrio nesse seu foco, onde você vai atuar, em que canais você vai estar. Próximo. E, gente, cuidado, muito cuidado com os estereótipos. Eu até coloquei aí para vocês a foto da formatura tecnóloga em agronegócio, vestido xadrez, a bota, o chapéu. Não preciso estar traiada 24 horas para eu ser do agro. E se eu vou no agro e não sou alguém do agro, eu posso ser eu mesma, eu não preciso fazer isso. Né? Quando eu me preparava hoje para a palestra, meu irmão ainda brincava comigo. Ah, você não vai de fivela, chapéu e bota porque você vai para o sindicato rural? Não, não é bem assim. Ainda brinquei com ele, falei, eu vou justamente bem menininha para as pessoas... justamente para mostrar para as pessoas isso que eu tenho falado cada vez mais. A gente não precisa desses estereótipos para que seja agro, a gente não precisa falar arrastado, a gente precisa sim ter conhecimento, ter humildade na comunicação no agro, isso é muito importante. E também fazer por fazer, não adianta. Ah tá, a Luzene falou que eu tenho que comunicar, eu vou fazer. Não quero nem saber. E aí eu vou te dizer, nem sempre o feito é o melhor que o perfeito. Essa frase ela é muito válida em alguns momentos, sim. Você tem que fazer, você não pode deixar de fazer. Mas não comece fazendo de qualquer jeito. E busque a perfeição, busque a melhoria a cada dia. Porque o profissional, o público, ele sabe diferenciar quando um trabalho é profissional e quando não é. Não dá para subestimar o nosso público, não, gente. E tenha muito claro o planejamento. Tenha isso muito claro. Hoje, com as redes sociais, você precisa fazer não sei quantos stories por dia, não sei quantos feeds. Não, não é bem assim. Você tem que sentir o seu público, você tem que fazer esse diagnóstico, você tem que entender essa necessidade. E nessa hora, é importante você buscar um profissional que saiba, que entenda, que conheça, que seja mais de um profissional. Hoje nós vivemos um momento, como falei aqui, multicanal, multilinguagem e multiprofissionais. É um momento, sim, de buscar parcerias. E, por fim, eu tenho defendido o quanto a comunicação é importante no processo, gente, de levar a informação do agro, no agro e pro agro. E aí aquela minha frase típica, né? Informação é insumo. Imagine-se uma tomada de decisão, principalmente agora, a gente está aí nesse momento do início da safra. Imagine uma tomada de decisão sem uma informação certa. Principalmente no momento em que o mercado está em ebulição. Os preços lá em cima, não sei se o insumo vai chegar na hora certa, preocupada com tudo isso, e aí ainda não tenho informações para tomar decisões.
Então, tudo faz parte dessa comunicação. E aí eu deixo para vocês os nossos contatos, né? A Engenho Comunicação, tem lá o nosso perfil no Instagram, Engenho Filmes, tem também o nosso site, canal engenho.com.br, e o meu perfil, Ludo Agro. Me sigam lá, gente. Obrigada. Sei que foi aí um pouquinho acelerado, como eu disse no início, eu gosto muito desse contato, desse bate-papo, e esse momento online, muitas vezes, a gente fica aqui, né, um pouquinho mais acelerado para levar tudo, para passar todas as informações. Rafael, muito obrigada. Muito bom, dona Lu. Eu estava aqui aprendendo muito, viu? Estava aqui com... Que bom. Bom, tenho a honra de chamar agora para poder bater um papo com você, já que você gosta desse bate-papo. Ele que está com a ideia do mais disruptiva do agro tocantinense, Tiago Dourado, host do canal Agro de Ouro. Obrigado, Rafael. E aí, Luzeni, tudo bem? E aí, Tiago, parabéns por essa estratégia aí. Tocantins estava ansiando por uma geração de conteúdo assim. Na verdade, a gente precisa compartilhar o conhecimento que tem e compartilhar a experiência das pessoas, né? Você está falando aí de comunicação e a importância que a gente tem de comunicar no agro. Mais cedo aqui, eu tive a oportunidade de conversar com o Chico Graziano, que vai mais tarde agora fazer uma palestra aqui sobre a educação das crianças, educação infantil, sobre a perspectiva do agro, né? E, inclusive, vai ter uma outra palestrante que vai falar sobre a De Olho no Material, que é a Letícia Jacinto, vai falar sobre De Olho no Material, vendo essa visão de quanto é importante a formação educacional. Ao mesmo tempo que, se a gente não se comunica, as pessoas elas não têm conhecimento e o desconhecimento é a ignorância. E os resultados a gente tem de todos os tipos. Ontem, né, a gente teve um episódio dramático que foi a invasão da sede da ProSoja em Brasília, de maneira muito brutal, assim, por assim dizer, né, que demonstrou isso. As frases ali pinchadas contra o setor produtivo, contra o agro, contra a soja, demonstram um desconhecimento gigante do setor. Falou assim, soja, uma frase, a gente estava conversando até com o Graziano, a frase assim, soja não é alimento, soja não alimenta ninguém. Mal sabe essa pessoa que a soja é o principal componente da ração para a produção de suíno, para a produção de frango, para a produção de tilápia, e a pessoa provavelmente come tilápia, come porco, come frango, e sabe que tudo isso depende exatamente da soja. Sem para falar de uma infinidade de produtos que a cadeia da soja tem, né? Isso demonstra mais ainda essa importância da comunicação. Mas você pautou, eu fiz esse enredo aqui, pautou realmente sobre os obstáculos. Para você, quais são os maiores obstáculos para que a gente possa vencer o desafio do agro realmente se comunicar? E ele não ficar se justificando e tendo que toda hora apagar fogo, ao invés de ser protagonista dessa história. Eu acho que tem dois pontos principais. Um é quando a gente fala dessa questão do investimento. É quando a comunicação não é vista como um insumo importante dentro da porteira e fora dela. Então, esse já é um ponto-chave que a gente precisa trabalhar. E aí acaba que o outro ponto vem seguido dele também, Tiago, que é quando você abre mão de investir para se comunicar, você não se antecipa. E aí é o momento em que muitas vezes, a partir de uma ação, de um ataque, uma associação de produtores, um produtor, um grupo, não, vamos levantar e vamos lá se explicar. Se explicar para quê? A gente já foi atacado. Já disseram que era o rei, que era o poluidor, que era o destruidor. Para se ter uma ideia, as pessoas falam tanto da questão da soja, ninguém tem ideia do que Alisson Paulinelli fez e trabalhou nesse cerrado brasileiro,
quem não é do agro, quando você fala Alisson Paulinelli, quando diz que ele foi indicado ao Nobel da Paz, me diziam assim, quem é esse cara? Então você imagina, um cara que revolucionou e as pessoas não conhecem. E aí você vem para a soja, o plantio direto. Você está tocando um negócio, me veio uma reflexão interessante. Porque muitos dos produtos que o agricultor carrega o Brasil, seja a pecuária, seja os grãos, arroz, soja, milho, feijão, qualquer que seja, eles estão comoditizados, né? E como commodity, você tem um padrão de comercialização que parece que se diferenciar não faz diferença. E isso talvez seja uma dor que o cara aceita. Então, assim, eu não preciso me comunicar porque ninguém reconhece a minha comunicação. Quando eu vou vender o meu preço é o mesmo de todo mundo porque eu estou num mercado de commodity. Esse é um desafio interessante, porque eu acredito, né, dando já uma opinião aqui, eu acredito sim que as pessoas podem se diferenciar. Até interessante, eu fiz uma outra conversa com o Tarso Veloso, que é um cara que mora em Chicago e trabalha com o mercado futuro, e falando sobre como os Estados Unidos, esse ano foi o ano que vai ter o bacon mais caro da história dos Estados Unidos. Entendeu? Apesar dos Estados Unidos ser um grande produtor de suíno, e ele mostrando como que os produtores estão, ele chama de date, mas estão rastreabilizando todo o processo, sabe quem é a mãe do porco, quem é o pai, como é que o pai fez, como é que ele foi tratado, qual dia, como que ele foi tratado, e o consumidor quer entender mais isso. O consumidor está cobrando essa comunicação do produtor e da logística para que ele possa aceitar pagar algo diferente por isso, né? Talvez aí seja um caminho para esse novo cenário. E a gente tem, Tiago, uma porteira aí, uma janela, que eu sempre falo que é a internet. Qual propriedade hoje não tem internet? Por quê? Por causa do software de gestão. Você falou uma coisa não interessante. pela comunicação. Qual propriedade não tem internet e qual tem um Instagram, um site, uma rede social da propriedade? São pouquíssimas. Apresentando os modelos de trabalho, os resultados, as diferenciações dela, né? Outro dia a gente visitava uma grande propriedade aqui na região, que eles chamam de região da Garganta, né, em Indianópolis, e o produtor me dizia assim, eu quero fazer o Instagram, porque eu não uso nada de rede social, mas eu me toquei essa semana que tudo que eu faço é por esse bichinho aqui que está na palma da minha mão. E eu acho que eu tenho uma responsabilidade de mostrar para as pessoas o que acontece aqui dentro dessa porteira. Minha filha de 17 anos já é minha parceira na logística, meu filho de 19 responde por todo o processo operacional das máquinas de produção, eu uso o subproduto para alimentar o meu gado, mas ninguém sabe que eu faço tudo isso. Tem uma coisa interessante nisso, né, Luzane, que o avanço da tecnologia, até já falei disso um pouco antes, está despertando o interesse na sucessão. Então, os jovens, né, eles querem voltar a participar, querem participar da fazenda, querem voltar para a roça pelo grande processo de inserção tecnológica que a fazenda está tendo. Então, isso é um atrativo. E o jovem, ele é mais aceito, mas aceito não, ele tem uma capacidade maior, porque ele já está nesse ambiente com uma velocidade muito maior e está levando isso para dentro da fazenda. Eu acho que o processo de sucessão também, hoje, ele vai trazer um novo ambiente para a comunicação. Eu acho que vai ser um aliado. E quando você falava de commodity, Tiago, eu quero até voltar um pouquinho na pecuária, né? Outro dia, você que me chamava a atenção para essa questão da descomoditização. E quando o produtor pensa nisso, você pensa, por exemplo, num projeto aí como o ABC Corte, em que o produtor vai ter uma carne diferenciada, ele tem direito a um selo verde. Então, ele começa a pegar todas essas peculiaridades da produção dele, querer mostrar a realidade dentro da porteira, ter, claro, gente, quem não gosta de falar de dinheiro, né? Ganhar mais dinheiro também com isso. E quem sabe despertar outras pessoas. E aí eu vou te dizer uma coisa que muitas vezes eu vi como obstáculo, enquanto jornalista, quando eu ia fazer matérias.
As pessoas têm, muitas vezes, os produtores rurais ainda têm um medo de abrir as porteiras e mostrar algumas peculiaridades. E aí aquela questão, se você tem um profissional, se está lá, se está o Tiago, se está a Luzene, se está os nossos colegas da comunicação fazendo esse bate-papo, ele já sabe que ele não vai ser invasivo, ele não vai falar de faturamento, ele não vai falar de estratégia que é o diferencial, de algo que está sendo lá guardadinho para fazer uma patente. É esse equilíbrio da comunicação que às vezes falta e aí acaba sendo também um obstáculo, o medo de abrir demais as porteiras e aí só alimentar a concorrência. Eu acho que não é bem isso que deveria acontecer. E, na verdade, a comunicação ela é estratégica e ela nos diferencia, né? Então, assim, todas as pessoas, seja elas urbanas ou comerciais, usam da comunicação para se diferenciar, para se distinguir, para ter um valor agregado diferenciado naquilo que faz, naquilo que comercializa, e o produtor tem se subtraído desse processo. Então, não é difícil da gente perceber isso, porque você passa em uma avenida comercial movimentada, você vai saber que o cara que trabalhou em comunicação efetiva, ele que está trazendo mais resultado, ele que está trazendo mais cliente, ele que está vendendo mais, ele está trabalhando para ganhar mais dinheiro. E por que na fazenda o cara não faz isso? Por que no agronegócio a gente tem dificuldade de trabalhar com isso? Então, sim, esse está evidente aí, né? Eu acho que o grande momento que a pandemia trouxe, principalmente essa coisa do influencer. Eu sou filha de produtor, fui me isolar na roça. Lá eu tinha a internet e aí eu comecei a contar meu dia a dia. Essa coisa que o influencer tem, né, do diário, de contar o dia a dia. E esse foi um momento legal, porque eles perceberam, muita gente percebeu, eu vi alguns comentários, inclusive no Mate, as pessoas gostam quando eu conto. Tinha um bezerrinho enjeitado aqui, como é que é? Não, pus um laço no pescoço, ele está aqui correndo no jardim junto com os cachorros. E ele se adapta. E aquilo acabou gerando algumas ideias de negócios voltados para a comunicação e provocou também o produtor, poxa, eu posso não ser o que muitos ainda veem como o catrumano, o capial, o jeca tatu. Eu sou muito mais que isso, eu sei, mas tem gente lá fora que precisa saber. E você falou aqui dos desafios e da próprio cenário que algumas pessoas não estão valorizando esse sentido, mas eu pergunto, qual para você são em lista 2, 3 experiências super positivas que estão ocorrendo do agro, que você teve a oportunidade de trabalhar e possa exemplificar para pessoas que tipo de resultado essas pessoas tiveram com um trabalho de comunicação bem feito? Olha, nós desenvolvemos, no início da pandemia, nós estávamos fazendo um trabalho em parceria com a Embrapa, mostrando, que é essa foto que eu coloquei na apresentação do Pedro Alcântara, que nos acompanhou como técnico, mostrando o trabalho de uma unidade de referência tecnológica. E para mim foi uma experiência muito interessante, Tiago, porque assim, com 2, 3 dias, o primeiro briefing, primeira sentada com o pessoal da Embrapa, falei assim, Pedro, a gente poderia trabalhar com a técnica de storytelling. Ele falou assim, Luzene, você é comunicadora, você sabe o que é isso, então pode ir lá e fazer, eu confio. Você está me falando, está defendendo, o Clênio, que é jornalista da Embrapa, sabe do que se trata, me mostrou alguns modelos. Então, a gente já levou essa técnica de comunicação e a gente teve a sorte de ter a liberdade de trabalhar tranquilamente. E ali a gente teve uma experiência fantástica naquela produção de 2 dias, conhecemos muito da propriedade. E quando nós saímos de lá, que o vídeo foi publicado, ele teve rapidamente no site da Embrapa 5 milhões de visualizações. Aí, beleza, você fala, poxa, é Embrapa, né? Foi bem legal essa vivência. Quando a gente chegou em Indianópolis para uma visita com pessoas voltadas à política, né? Então, assim, eram entes políticos, nada relacionados ao agro, estavam num outro momento. A pessoa disse para mim, eu tenho um vídeo, eu falei, a gente faz comunicação no agronegócio. Ele falou, eu tenho um vídeo muito legal. Eu falei, que legal, me mostra.
Aí ele me mostrou, eu falei, foi a gente que produziu. Então, assim, o vídeo deu um impacto super positivo e a gente conseguiu passar o recado dos dados técnicos, das técnicas de comunicação e alcançar um resultado que foi muito além de produtores, técnicos e os profissionais da Embrapa. Eram pessoas que não eram desse nosso universo agro, apesar que eu sempre falo, todo mundo é um pouquinho agro, né? Quem é que não come arroz e feijão todo dia? E a gente realmente tem que buscar essas experiências positivas para que elas possam guiar pessoas nessa direção. Então a gente tem que compartilhar quem está tendo sucesso na comunicação para falar, é esse o caminho, vamos por aqui, porque a coisa tem gente conseguindo construir resultado positivo, se diferenciando e tendo reconhecimento em cima do que está trabalhando, se comunicando, né? E eu digo assim, Tiago, a gente tem que fazer a comunicação dentro da porteira. Não basta, como eu disse, né, fazer um vídeo, participar de uma matéria jornalística, se você também não se comunicar internamente, né? E uma coisa que é importante, né, Luziane, que é a questão de as pessoas acharem do agro que a comunicação é para o grande, não é para ela, não é para o pequeno, não é para você. Então, as pessoas esperam só que Bayer, que Monsanto, que empresas grandes façam grandes campanhas de comunicação, quando na verdade comunicar é uma arte o tempo inteiro, né, para a pessoa fazer, seja ela o tamanho que for. Eu vou te dar um exemplo bem simplesinho. Minha mãe e meu pai são chacareiros, pequenos produtores em Miranorte. Minha mãe é louca por rosa do deserto. Antes só gostava de rosa de espinho, a gente levou uma de presente em 2012. E de lá para cá ela vem desenvolvendo as técnicas dela, do jeitinho dela. E muitas pessoas vão lá em casa, perguntam como é que ela faz, que flora o ano inteiro, que está bonita, que está legal. E eu sempre falava com ela, mãe, vamos fazer umas fotos? Vamos levar para a feira? Que eu sou a Maria Feira. Por mim, é um ótimo lugar de fazer comunicação. Eu chego na feira chamando todo mundo pelo nome, aquilo é muito bom. E aí a gente levou. Tiago, foi de um destaque tão legal, e as pessoas vinham nos perguntar, sabe, de onde é a rosa do deserto? De onde que ela é originária? Você tem essa, você tem aquela, 1001 informação, e muita gente me passa seu zap, para você depois me mandar as fotos. Então você imagina, o WhatsApp é uma estratégia de comunicação, ele está na mão de 97% dos produtores rurais brasileiros. E aí, nesse caso, é a minha mãe, pequenininha, lá na hortinha dela, mandando as flores dela através das fotos que eu envio, e vendeu pra caramba. Tanto é que hoje, se chegar lá e perguntar, ela não tem nenhuma florida, porque vendeu todas. E ela tinha mais de 300 plantas. Então, é uma estratégia pequenininha. Então, quando a gente fala de comunicação, é igual você está falando. Não é a estratégia da Bayer, com o impulso Bayer, não é a Jacto contando a história dos grandes produtores. É o pequenininho também fazendo a sua comunicação, por menor que ela seja. Mas nem por isso não possa contar com um profissional. O profissional ele vai dimensionar. E é uma coisa que eu falo muito, Tiago, é uma preocupação que eu tenho com os colegas profissionais da área. A gente precisa saber fazer o orçamento e deixar muito claro para o produtor. Ele é personalizado. Não é eu chegar na loja para comprar a caminhonete top, ou eu chegar lá numa loja de carros usados para eu comprar uma caminhonetezinha de carroceria de madeira. Tem a diferença. Você tem um orçamento, eu tenho outro orçamento. Você tem uma estratégia de comunicação, eu tenho outra. E o orçamento é personalizado. A comunicação ela não é inatingível. Acho que essa é uma questão que a gente precisa deixar bem clara. Exato. E com a internet ela democratizou ainda mais. Então as pessoas podem e devem utilizar as ferramentas que estão disponíveis, né? É verdade. Eu tenho cada vez mais defendido. Nunca imaginava que a internet fosse virar a nossa casa. E virou. Bom demais, Zene. Muito obrigado. Se quiser deixar uma última mensagem aí, o canal é seu. Eu agradeço, Tiago, mais uma vez. Parabenizo mais uma vez o canal Agro de Ouro, né? Agradecendo aí toda a organização da Expoara por essa iniciativa, né? Parabenizando vocês e agradecendo pelo convite. Foi muito bom estar aqui e segue a gente aí nas redes sociais que a gente não para.
Muito bem, acabamos de ter uma excelente palestra com a Ludo Agro, agro com ou sem fronteiras, tudo depende da comunicação. Agradecemos em nome do Sindicato Rural de Araguaína, Sebrae, Mulheres do Agronegócio Tocantinense e o FNT e também de nossos parceiros, Governo Federal, Governo Tocantins, Prefeitura de Araguaína, Ministério da Agricultura, Unitins, Ruraltins, Unitepac Áfia, Banco da Amazônia e Canal Agro de Ouro. Agradecemos a parceria e confiança de todos os nossos expositores, Toledo Fibra, MCM Caminhões Scania, Grupo Aroeira, Grupo JD Mito, Cautins, Minerax, Supercal e Natical. Também Novo Rio Chevrolet, Viva Japan Nissan, Ford Desbrava, Privilégio Hyundai, Laviola, Rancho dos Tropeiros, Diamond Solar, Sicredi e Anjos da Guarda. Peço a vocês que aguardem agora nesse momento uma excelente palestra com as mulheres do agronegócio tocantinense. Muito obrigado. Expoara 2021, conectando negócios, conhecimento e tradição, expositores presenciais e digitais em um novo conceito de comercialização de produtos e serviços. Uma mega programação de eventos do dia 13 de outubro ao dia 10 de dezembro. Palestras, expedições tecnológicas, rodeio profissional, provas de laço, marcha e tambor, leilão, feira de animais, feira de negócios, apresentações musicais e muito mais. Realização: Sindicato Rural de Araguaína.